Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à nossa universidade. Em nome do Sr. Reitor, agradeço a vossa presença e tenho a honra de declarar aberta a sessão comemorativa do 28º aniversário da Universidade da Madeira. Gostaria de vos convidar a tomar conhecimento de como se decorrerá esta sessão. Em primeiro lugar, iremos ouvir a oração de sapiência proferida pela professora Elisete Almeida, com o tema O papel incontornável da gramática na língua portuguesa. A segunda intervenção estará a cargo do secretário da Direção da Associação Académica da UMA, o aluno Guilherme Andrade. Seguidamente, teremos a intervenção da senhora administradora, doutora Susana Teles. A última intervenção estará a cargo do Sr. Reitor da Universidade da Madeira, professor José Carmo. Na segunda parte desta sessão, terá lugar a cerimónia de entrega das medalhas comemorativas do 25 anos da Universidade da Madeira aos funcionários docentes e não docentes que prefazem este ano os 25 anos de serviço na nossa instituição. Neste momento, toma a palavra a professora Elisete Almeida para proferir a sua oração de sapiência. Senhora professora, aqui. Excelentíssimo Sr. Reitor, excelentíssimo Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, excelentíssima Senhora Administradora, excelentíssimo Sr. Secretário da Direção da Associação Académica, digníssimas autoridades académicas, civis, militares e religiosas, caros colegas, alunos e funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Ir-vos-ei falar hoje sobre o papel incontornável, como já foi dito, da gramática na língua portuguesa. A nossa língua deve ser preservada no país e no estrangeiro. No país, garantindo a sua evolução natural, a qual permite o aparecimento de novas palavras por composição e também por empréstimo. No estrangeiro, apostando mais do ponto de vista político na sua promoção e ensino, em especial através do Instituto Camões. Embora internamente se verifique que a língua lusa é bem preservada, sobretudo na escrita, uma vez que há muita produção literária, científica e técnica, o facto é que certos vocábulos poderiam ser melhor integrados, em especial os que nos chegam por empréstimo a partir do inglês. É o caso, por exemplo, de palavras como leasing, marketing, self-service, que até hoje não foram integradas, como acontece, por exemplo, com o termo bife, futebol, sanduíche e tantos outros. Na verdade, houve uma bela integração das palavras oriundas do árabe ou do francês, o que não aconteceu com algumas originárias do inglês. É o caso, por exemplo, do vocábulo aldeia, oriundo do árabe aldaya, a povoação, ou oxalá, inshallah, que significa se Deus quiser. Ou ainda do francês chauffeur ou avant-garde, perfeitamente reconhecíveis no português chauffeur e vanguarda. Um outro aspecto a ter em conta é a oralidade, desde sempre o parente pobre da linguagem e, no entanto, a língua, antes de ser escrita, é falada. A escrita é importante, mas a oralidade é fundamental. Que o digam os políticos. Se um candidato a um emprego não souber apresentar-se nem utilizar as fórmulas orais adequadas à situação, em particular as formas de cortesia, será liminarmente excluído na entrevista. Daí que, para além da escrita, também a oralidade tenha um papel relevante nos programas escolares. Mas a promoção do português não pode limitar-se a Portugal. Eu diria que ela deverá constituir a primeira componente da nossa política externa, concertada com o Brasil e com todos os países lusófonos.
Terá que dar atenção aos estrangeiros que querem aprender português, mas, sobretudo, estabelecer um entendimento com os hispanófonos, por forma a criar uma comunidade bilingue que juntará os 218 milhões que falam português aos 450 milhões que falam espanhol. Se o conseguirmos, construiremos a maior comunidade linguística do mundo. Porém, isso só resultará se houver vontade política por parte dos vários países envolvidos. Sendo a língua a gênese ou instrumento do pensamento, mundividência de causa e efeito de identidade, princípio homogeneizador, património em acréscimo contínuo, porque viva e sempre evolutiva, a gramática é a sua armação estrutural. Este pressuposto, por si só, deveria lembrar aos investigadores portugueses que não se esqueçam do seu estudo e da divulgação das obras que desde o século XVI e até mesmo antes foram o seu sustentáculo. O português instituíra-se como língua patrimonial e cultural desde muito cedo, em plena Idade Média. Mas o Renascimento, ao mesmo tempo que ressuscitou a cultura greco-latina, iria despertar o gosto pelas línguas nacionais. Era necessário e urgente que a aprendizagem do português se fizesse por uma gramática portuguesa, inspirada em Varrão e Quintiliano, bem como em António Nabriga, autor da gramática castelhana, publicada em 1492, e primeira sistematização de uma língua românica, o padre Fernão de Oliveira publicaria em 1536 a gramática da linguagem portuguesa, tornando-se no primeiro gramático da lusofonia. O autor é, no dizer de Cosério, e cito, um dos gramáticos mais originais e o mais importante foneticista da Renascença na România. Fim de citação. A época da expansão colocou perante os gramáticos muitos problemas novos que se iriam traduzir em resultados completamente inéditos para toda a civilização ocidental. Estes resultados apresentam dois aspectos: a divulgação do português nos novos territórios e a influência do estudo de novas línguas na tradição gramatical europeia. Os descobrimentos colocaram diante dos gramáticos portugueses o desafio de descrever numerosíssimos idiomas de sistemas completamente diferentes do português ou do latim. Graças a isto, muitos gramáticos dos séculos XVI e XVII ajudaram à formação de uma série de conceitos fundamentais para a linguística moderna. Mas a grande proeza linguística, em particular de Fernão de Oliveira e de João de Barros, foi dotarem a língua portuguesa de um estatuto que até então não possuía, tornando-se numa língua da comunicação e num espaço privilegiado de expressão. Ora, essa conquista nobilitante de que Dante fora o primeiro arauto teve de fazer-se à custa do latim, estabelecendo-se assim um novo contraste entre a linguagem do presente e a linguagem do passado. Mais ainda, entre a linguagem escrita e falada, o português, e a linguagem só escrita, o latim. A par das gramáticas portuguesas, como a de Fernão de Oliveira e a de João de Barros, entre outras, foram publicados alguns compêndios em língua latina, de tal maneira que até ao século XVII a palavra gramática significava simplesmente gramática latina ou ensino do latim. De todas as obras impressas, a mais importante foi escrita aqui. Este colégio albergou um dos maiores vultos no ensino da gramática em Portugal e no mundo, o jesuíta madeirense Padre Manuel Álvares, que, no dizer de Amadeu Torres, produziu em 1572 uma das melhores gramáticas, se não a melhor gramática latina até hoje escrita em Portugal. De facto, foi durante séculos o texto gramatical de maior referência em Portugal e em todos os países do mundo onde a Companhia de Jesus tinha as suas missões. Grandes literatos como António Vieira, James Joyce ou Philinte Elísio, para citar apenas alguns, tiveram como fonte privilegiada de reflexão essa gramática.
É uma obra de panorâmica global, científica e ao mesmo tempo orientada para a prática. Por isso, as edições sucederam-se por números quase astronómicos. Mais de 14 traduções e mais de 500 edições em Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Polónia, China, Japão, Hungria, etc. Suplantou a gramática de João Despautério na Europa e rivalizou em Espanha e no México com a gramática de António Nebrija. Também Malaca Casteleiro, em 1981, afirma que, e cito, o estudo dos gramáticos portugueses, salvo numa ou noutra exceção, tem sido bastante descurado entre nós, ao contrário do que sucede com os gramáticos de outras línguas românicas e não só. Fim de citação. Não deixa de ser estranho o paradoxo de eminentes professores e investigadores estrangeiros evidenciarem a importância universal da nossa língua e debruçarem-se sobre a sua gramática, lembrando até o nosso contributo para a unificação do mundo, quando a maior parte dos investigadores portugueses ficam deslumbrados com o património alheio. Entre aqueles professores, mencionaremos Dieter Vogt, Jean Petard, André Camelon, Paul Tessier, Eugênio Cosério, Pilar Cuesta, entre outros. Fernando Pessoa e os seus companheiros de geração, numa visão de futuro, já estavam conscientes deste fenómeno. Almada Negreiros, no seu ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX, lamentava que, e cito, ainda nenhum português realizou o verdadeiro valor da língua portuguesa. Fim de citação. Não podemos compreender a visão pessoana do Quinto Império enquanto império espiritual, sem ser sublinhado o império da cultura, atingindo este a expressão mais sublimada num imperialismo de gramáticos e num imperialismo de poetas. O próprio poeta, para reforçar esta ideia, apontou condições imediatas. Primeiramente, e cito, uma língua apta para isso, isto é, que seja rica, gramaticalmente completa e fortemente nacional. Fim de citação. Em seguida, o aparecimento do homem de gênio literário, escrevendo nessa língua e ilustrando-a, e cito, gênio esse que deve caracterizar-se por ser universal e dentro da humanidade, atingindo perfeição linguística, o que pressupõe a concorrência de outros fatores culturais. Fim de citação. Por último, e cito, a existência de um bom material imperial que permita poder expandir essa língua e impô-la, tendo em conta o número de gente que inicialmente a fala, a extensão da situação geográfica, os meios de conquista e ocupação perfeitos. Fim de citação. O poeta visionário continua a defesa e apologia da língua portuguesa, chegando mesmo a afirmar, talvez num excesso de nacionalismo, que, e cito, das línguas latinas é a portuguesa a mais rica e mais complexa, porque poder-se-á dizer nesta língua o que não se pode dizer nas outras. Fim de citação. Sabemos hoje que qualquer língua traduz toda a mundividência do homem, desde o mais primitivo ao mais civilizado, e que não há línguas belas e línguas desprezíveis. São apenas sistemas diferentes em que cada um nos dá do mundo uma visão particular e original. No entanto, compreendemos e admiramos o amor do poeta pela sua língua, em particular num tempo em que se continua a enaltecer tudo aquilo que vem de fora. Pessoa é um mestre na tradução de emoções, um iluminado na revelação dos sentidos, porque é um superdotado na invenção e combinação das palavras, criando construções frásicas que só o gênio torna possíveis. Como vimos há pouco, para ele, o império da cultura atinge a sua expressão mais sublimada num império de poetas e num imperialismo de poetas, e num imperialismo de gramáticos. Procura assim demonstrar que se dentro de si não houvesse um gramático que soubesse explorar os recursos da sua própria língua, com toda a profundidade de espírito e toda a sensibilidade da alma que se possa imaginar, nunca se tornaria num bom escritor.
Há muitos autores que nos dão sinais perceptíveis do seu interesse pela gramática e pelo desejo que experimentam em terem leitores advertidos nesse domínio. Ora, se há uma disciplina indelevelmente ligada ao ensino e que não tem sentido fora da instituição escolar, essa disciplina é a gramática. Podemos fazer investigação em física nuclear, em matemática pura, em biologia, sem nos preocuparmos com o ensino dessas matérias, mas abraçar a gramática é consagrarmos-nos inseparavelmente ao ensino dessa mesma disciplina. A gramática foi feita para ser ensinada e, ao limite, não foi feita senão para isso. Contudo, temos de reconhecer que a gramática não tem boa reputação. São inúmeros os estudantes que dizem amar a literatura, ainda que na maioria das vezes leiam muito pouco. Mas são raros os alunos que professam uma paixão declarada pela gramática. E porquê? Primeiro porque a gramática, embora seja essencialmente uma matéria de ensino, é muitas vezes mal ensinada. Segundo, porque o seu ensino é frequentemente confiado a pessoas que não gostam dela. Ora, não se pode esperar de uma pessoa que detesta uma matéria que ela possa transmitir aos seus alunos o gosto por essa mesma matéria. Há muitos estudiosos que pensam sinceramente que aprenderam a sua língua e bem, sem nunca terem estudado gramática ou, em todo o caso, tendo feito o mínimo possível no decurso da sua escolaridade. Bastaria deixar-se levar pelo instinto, pelo gênio da língua, ler bastante para se impregnar pouco a pouco das regras ortográficas e sintáticas, sem ter propriamente de as aprender. O banho linguístico seria suficiente e esta convicção estende-se subrepticiamente à aprendizagem das línguas estrangeiras. Uma estadia de 1 ano numa família anglófona ou francófona, por exemplo, seria muito mais frutuosa do que um curso de gramática. Os famosos métodos comunicativos, que tanto sucesso tiveram, pelo menos no início, assentavam na convicção de que a prática do diálogo, com os inevitáveis erros ligados à aprendizagem de uma língua estrangeira, dispensavam a assimilação fastidiosa dos mecanismos gramaticais. Não podemos negar o caráter sedutor desses métodos e nem sequer pretendemos dizer que eles sejam completamente ineficazes. Pensamos apenas que são insuficientes e não dispensam a aprendizagem das regras e da prática de exercícios de vários tipos. Com efeito, a atividade verbal, na sua dupla modalidade de fala e escrita, implica o saber gramatical para além das propriedades comunicativo-sociais e tantas outras. Ou seja, toda a atividade se realiza a partir de padrões estabelecidos por uma gramática, mesmo que os usuários da língua, por acaso, não tenham conhecimento explícito das regras que utilizam. O principal problema para o professor de gramática é encontrar uma hábil dosagem entre os exercícios com que eles comportam de mecânico e a livre interação conversacional com que ela comporta de inevitáveis erros. Nada justifica melhor a gramática do que a abordagem contrastiva de duas línguas estrangeiras. Já na origem, a gramática era contrastiva. Surgiu em Alexandria do contraste entre o grego antigo dos grandes textos literários e filosóficos e o grego oral familiar falado nas ruas de Alexandria. Estes dois usos do grego tinham-se tornado de tal ordem estranhos um ao outro que os alexandrinos já não conseguiam compreender os grandes textos fundadores da cultura helénica. Foi então necessário pôr em contraste as antigas e as novas maneiras de falar e foi assim que nasceu a gramática. Foi preciso, com efeito, editar regras e submeter-se a elas para dominar uma língua clássica que quase se tinha tornado numa língua estrangeira. Quando os dois mundos, o latino e o grego, se confrontaram e misturaram, a pesquisa gramatical recebeu um novo impulso com o contraste entre a morfossintaxe latina e a grega. Diziam eles, como é que uma língua podia e poderá funcionar sem artigo? De facto, porque
realmente o grego tinha artigo, mas o latim não tinha. Bom, não há verdadeira gramática sem a possibilidade de estabelecer contrastes, como já demonstrei, quer entre um antigo e um novo estado da mesma língua, quer entre duas variantes dialetais da mesma língua, ou ainda entre duas línguas estrangeiras vizinhas. Não se gosta de gramática ao primeiro contacto. Aprende-se a gostar, e é ao professor de gramática que incumbe a tarefa e o prazer de fazer com que os alunos gostem da disciplina, que talvez ele também não tenha gostado no início, mas que aprendeu a amar cada dia mais, à medida que lhe sentia a necessidade e o valor estruturante, mesmo a nível da sua personalidade como professor. A gramática é uma disciplina e, como tal, exige um importante trabalho da pessoa sobre si própria. Mas esse trabalho é extremamente benéfico, uma vez que ajuda o espírito a conquistar cada vez mais rigor e precisão. Saber gramática é saber concatenar, combinar, criar de acordo com regras interiorizadas. O gramático chega a pensar que nenhuma explicação de texto merece esse nome se o exegeta não tomar em conta os mecanismos gramaticais e as oposições internas ao sistema de que o escritor se serve. Pensamos que todos os grandes autores se confrontaram com problemas de gramática e que eles têm de passar por isso para retirar da língua o máximo de expressividade. Todo o grande escritor carrega consigo um gramático e não apenas uma alma sensível ou um espírito profundo, pelo rigor e justeza com que trabalha a língua. Como já dissemos, a gramática nasce na Grécia Antiga. Embora a gramática de Panini, manuscrita no século IV a.C. em sânscrito, ostente já os princípios de uma fonética válida, assenta em conceitos religiosos e filosóficos hindus. No entanto, no século V a.C., os gregos, principalmente Platão e Aristóteles, teceram considerações várias e valiosas sobre a linguagem. Contudo, foi Heraclito, o primeiro dos gregos, a ver nas palavras a encarnação da natureza das coisas e a conceber que a estrutura da linguagem humana reflete a do mundo, e foi, de certo, o grande influenciador de Platão nos aspectos que já referi. Apesar disso, só no século II a.C. surge a primeira obra na história da humanidade que se pode chamar Gramática, do alexandrino Dionísio da Trácia, significando gramática, ao tempo, o conhecimento experimental do que mais constantemente se acha nos poetas e nos prosadores. A gramática tradicional, como disciplina com pretensões ao estudo da língua, produziu apenas um conjunto de especulações filosóficas oriundo do trabalho dos sofistas, de Platão, de Aristóteles, dos estoicos e de outros pensadores, para os quais o estudo da linguagem humana, o logos, era apenas o início para a compreensão de fenómenos de outra natureza, como o funcionamento da mente humana, a psique, e a sua correspondência com o funcionamento do próprio universo, o cosmo. É por essa razão que a gramática tradicional, embora não sendo adequada ao ensino, fornece a todo o estudioso um importante património cultural do Ocidente. Devido aos seus preconceitos sociais, os pioneiros da gramática consideravam que só os cidadãos do sexo masculino, membros da elite urbana, letrada e aristocrática, falavam bem a língua. É evidente, escusado será dizer, exclusão que atingia todas as mulheres. Daí que as variedades regionais e sociais fossem consideradas pobres, feias, corrompidas e defeituosas. Consideravam ainda que a língua falada era ilógica, caótica, sem regras, e que só a língua escrita literária deveria ser estudada, analisada e servir de base para o bom uso do idioma, desconhecendo que toda a variedade linguística possui uma gramática específica e não apenas a variedade padrão ou de prestígio.
Só a partir dos finais do século XIX, início do século XX, com o advento da linguística como ciência, é que começaram a ser questionados os preceitos e os preconceitos da gramática tradicional, em grande parte graças à introdução da mulher nos estudos linguísticos. Com efeito, durante 2000 anos, quem definiu o rumo dos estudos da língua foi o homem. Não só da língua, nós sabemos, de todas as ciências em geral. Todavia, ainda que contestada pela ciência linguística, a visão arcaica e preconceituosa de língua e de linguagem penetrou no senso comum ocidental e aí permanece firme e forte até hoje. Importa renovar as mentalidades, importa renovar o espírito da gramática, em particular o da gramática portuguesa, para que esta ciência, hoje maltratada e desconsiderada, volte a ser viva e inventiva como a língua de que ela nos fala. Muito obrigada.